pessoas, eu sou a Maquela, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou-vos mostrar como fiz as luvas para o meu cosplay do Quentin de Amor Doce. Para quem não sabe, Amor Doce é um videojogo de paqueras e eu vou fazer cosplay do meu paquera favorito, que é o Quentin. E para fazer as luvas do personagem eu usei um punho de uma camisa. Exatamente. Eu o ano passado alterei uma camisa minha e tirei-lhe as mangas. Se vocês quiserem ver, está aqui no canal o vídeo do uniforme Kimetsu, que eu usei as mangas dessa camisa para o uniforme e retirei-lhe o punho e guardei. E quando fui à procura de material para fazer as luvas, olhei para os punhos e pensei, por que não? E eu sou muito imaginativa, tanto que, eu vou ser sincera, eu surpreendi-me a fazer esta luva pelo punho, que eu realmente no início nunca me passou pela cabeça que o resultado iria ser este. Não está perfeita, não está, é verdade, o material em tecido não é muito elástico, por isso é um pouco largo para não ficar desconfortável, mas eu gostei imenso do resultado final. E vou-vos mostrar agora, com o outro punho, como é que vou transformá-lo nesta luva. Bora para o vídeo. Em primeiro lugar, eu vou retirar os botões e a casinha dos botões com a ajuda de uma agulha para desfazer as costuras, para não correr o risco de danificar o tecido. E em seguida irei desfazer a costura toda em volta do próprio punho. O punho por dentro tinha uma esponjinha muito fininha, eu entretanto retirei porque ela iria interferir com o processo da luva. Coloquei o punho no molde e vou dar agora aqui uma dica que pode dar jeito para quem quer fazer luvas. Se alguma vez comprarem alguma luva numa loja, guardem um molde em que a luva vem, porque pode dar muito jeito para vocês fazerem luvas no futuro. Aí nessa parte, como vocês estão a ver, eu usei a luva que já tinha feito para me ajudar na marcação das zonas em que eu preciso costurar. Com a marcação feita, eu alinhavei para o tecido ficar todo no sítio, para agora proceder à costura. Eu costurei tudo à mão e o ponto que eu usei foi o ponto atrás. Retirei a luva do molde e experimentei na minha mão para ter a certeza que a marcação que fiz estava correta. Só para o caso da luva não ficar muito larga ou nem muito apertada. Antes de terminar a costura, eu coloquei novamente a luva na minha mão e com 2 dedos confirmei
a zona da marcação para ter a certeza onde iria cortar o tecido em excesso. Com a costura principal terminada, eu agora vou fazer o ponto caseado. É o ponto que eu mais uso para prevenir que o tecido desfie. Com a parte lateral da luva terminada, eu vou passar para a zona dos dedos. A própria abertura tem uma dobrazinha, que já vinha com o punho, e eu vou usá-la a meu favor. Vou fazer exatamente as duas costuras que fiz na lateral, que é o ponto atrás e o ponto caseado. Coloquei a luva de lado e peguei no tecido em excesso que tinha cortado. Eu vou cortar a parte que tem uma dobrazinha e vou usar essa parte para fazer o espaço entre os dedos para a luva. Usando a tira de tecido que cortei, coloquei entre os dedos e fiz uma marcação para ter uma noção da quantidade de tecido que iria precisar para preencher esse espaço na luva. Com as tiras cortadas na medida que eu quero, eu dobrei levemente as bordas para dentro à medida que fui alinhavando para costurar e depois apliquei na luva. Para ter uma noção de onde aplicar o tecido na luva, coloquei a luva na mão e afastei os dedos, fiz uma leve marcação na luva no espaço correspondente entre os dedos. Com a marcação feita, alinhavei cada tira de tecido no lugar para depois costurar. A costura foi bem simples, desta vez usei o ponto corrido, que é muito mais simples para um bocado de tecido tão pequeno. Eu ainda acrescentei o ponto de choleio, porque a luva por dentro, o tecidozinho que eu apliquei, as pontas iriam ficar soltas, então a luva iria ficar muito desconfortável, então eu acrescentei esse ponto
na bainha para dar mais conforto à luva. Com a parte dos dedos terminada, passei para a parte do pulso, que é para fazer a bainha. Fiz 2 dobras e alinhavei para depois costurar tudo com o ponto que eu mencionei já no início do vídeo. E por falar em início do vídeo, vou mencionar aqui uma coisa que não mencionei no início, que é para vocês deixarem o vosso like, que eu agradeço, e se tiverem interesse para subscreverem também no canal. Luva quase pronta, agora só falta mesmo a abertura nas costas da mão. Eu vou fazer primeiro a marcação com lápis para depois cortar o tecido. Para fazer o acabamento da luva eu usei elástico, medi a quantidade que precisava com a luva e cortei. O elástico vai ficar na horizontal, eu cortei as pontas na diagonal. As pontas dos elásticos na vertical, que vão fazer contacto com o elástico na horizontal, foram cortadas exatamente da mesma forma. Para aplicar o elástico, eu coloco uma parte do elástico em cima do tecido da luva e a outra parte eu dobro para dentro da luva, ou seja, vou fazer a costura normal e o tecido que digamos que não ficou com um corte muito perfeito vai ficar escondido dentro do elástico. Para costurar as pontas na diagonal, eu usei o ponto de chaleio, pura e simplesmente eu fui dobrando com muito cuidado e um bocado muito pequenino do elástico para dentro e fui fazendo essa costura. Ficou mais ou menos do género de um ponto de costura invisível, por assim dizer. Houve bocados do elástico que ficaram, digamos, de fora, digamos mais as pontas, e eu dei assim um cortezinho de leve com a tesoura e ficou tudo certo, tudo escondido, e terminei a costura do ponto atrás. Para terminar, cortei mais 2 tiras de elástico para aplicar na parte do pulso. Antes de aplicar o elástico, eu fiz o ponto de chuleio em todas as pontas para não correr o risco do elástico desfiar e costurei na luva.
cortei 2 bocados de velcro para colocar nos elásticos que estão na zona do pulso. Colei o velcro nos elásticos com uma cola bem específica para este tipo de material. Demora um pouco a secar, sim, tem que se fazer pressão até a cola secar por completo, mas o resultado é bom. Eu também tinha a opção de costurar, que eu às vezes também uso, mas neste caso eu preferi mesmo colar. A luva ficou assim, com os elásticos um pouco para fora, mas eu vou passar com o steamer para eles ficarem direito. Luvas terminadas, kitsunes, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até ao próximo vídeo e tchau!